Mensagem do profeta Isaías, Deus confrontador, Deus resgatador. Continuaremos a ser abençoados por este livro da Palavra de Deus, hoje focando em Isaías, capítulo 62, do verso 1 ao verso 12. Profeta Isaías 62, de 1 a 12, mensagem do Velho Testamento. Profeta Isaías, profeta que muito falou sobre a consumação do tempo ou dos tempos, da obra de salvação, da missão e obra de Jesus Cristo. Isaías, então, capítulo 62, verso 1 a 12 é o nosso texto. E é um verso neste livro que temos destacado como um verso-chave em relação a todo o livro e sua mensagem. Isaías 55, 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. O sábio ouve a voz da palavra de Deus enquanto está perto, enquanto é possível achá-lo. Hoje é o dia. Isaías 62, nosso texto para esta manhã. Vamos ler na palavra de Deus. Deixe-me ler aqui antes o texto anterior do capítulo 61 para entendermos melhor 62, voltando um pouquinho atrás e vendo o contexto anterior. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E o verso 10 desse capítulo 61 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o seu manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aqui está o capítulo 61, então, este personagem cantando e falando essas maravilhas da salvação futura. O verso 1 diz: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Este ungido que é enviado é um personagem, ele fala aqui, é o ungido que é enviado para realizar a obra de salvação, segundo a visão do profeta Isaías. E agora, pensando ainda neste ungido enviado, é que vamos ver o capítulo 62. Ele continua falando aqui no verso 1, nesse capítulo todo. Vamos receber a palavra, que a palavra o fortaleça na esperança em Cristo, na esperança eterna no Senhor. Que o Senhor levante os seus olhos e expanda o seu horizonte, e você possa ver além dos projetos humanos, das ousadias humanas, da finitude humana, e possa enxergar a grande obra do Senhor e a sua vida ser nela firmada. Recebamos a palavra. Diz assim: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará.
Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada sua terra. Você, porém, será chamada Revizibá, e a sua terra Beolá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigaram, mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que ajuntarem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Aí está as palavras estendidas deste grande servo ungido, enviado. Mas vamos olhar um pouco mais ainda o contexto mais extenso. Nós lemos o capítulo 61, capítulo anterior, mas vamos voltar ao capítulo 53. E lá aparece a figura do servo, outro personagem então de Isaías, que na verdade soma-se a este enviado ungido. Mas o servo aparece no 53, capítulo 53, como servo sofredor. Da sua glória, do seu esplendor, ele vem para um grande sofrimento e com um propósito muito claro e definido. Isaías 53, verso 5, fala deste servo sofredor assim: o castigo que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele. E o verso 10 desse capítulo 53 diz: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Servo que é uma oferta pela nossa culpa. O servo aqui sobre o qual o castigo cai da nossa culpa para que pudéssemos ter paz com Deus. Perece por nós, morre a nossa morte, mas não é o fim, ele é vitorioso. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Capítulo 62 ainda diz o verso 1: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. O verso 4 diz: você, porém, será chamada Revizibá, e a sua terra Beolá,
pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Versos 6 e 7 dizem: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. E o verso 9 diz, na última parte dele: aqueles que ajuntarem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário. E o verso 10 continua: passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. E o verso 12 diz: eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e vocês será chamada procurada, cidade não abandonada. E o verso 1 mais uma vez: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer e a sua salvação ser como as chamas de uma tocha. Esta é a palavra do Senhor. Creio que todos nós ouvimos falar de Elon Musk. Esteve no Brasil, inclusive, esta semana, ou melhor ainda, semana passada. Um empreendedor de sucesso, talvez o homem mais rico do mundo, dono da SpaceX, projetos espaciais, dono da Tesla, conhecida principalmente pelos carros elétricos, um dos donos da Solar City, grande projeto para eletricidade fotovoltaica, e assim por diante. Um homem que vale mais ou menos 220 bilhões de dólares hoje. É um empreendedor de mão cheia. Ninguém vai negar isto. Empreendimento. Grandes obras realizadas porque tem alguém por cima que pensou possivelmente nas obras, idealizou primeiro e depois executou o seu projeto, teve sucesso e administra. Isso tudo acontece porque há um empreendedor por detrás, criando, projetando, administrando bem e com sucesso. Grandes obras sempre pedem um grande empreendedor. E nesta manhã, quero lembrar você qual é o maior empreendimento no mundo. O maior empreendimento no mundo. Qual é? Qual é? Seria uma das empresas do senhor Elon Musk? Não, o maior que seja. O maior empreendimento, pense bem em você, o maior empreendimento para a sua vida é sua própria vida, ou não? É o que há de mais valoroso para você, é o que há de mais precioso para você. E deixe-me dizer que também é assim para Deus. Não é uma das obras de Elon Musk ou de qualquer outro grande empreendedor que é o mais precioso para o Senhor, é a sua vida. Esse é o maior empreendimento, é um empreendimento de dimensão eterna. Todos os outros têm tempo limitado, são datados, têm data de validade, mas não a sua vida. E não é verdade que para você o que há de mais precioso é a sua própria vida? Mas se sua vida pode ser pensada como um empreendimento, quem é o empreendedor? Eis a questão. Você mesmo? Certamente você age na sua vida, a sua vida acontece com as suas ações, mas é você realmente aquele que tem o controle absoluto dela? Foi você quem projetou o surgimento da sua vida? Foi você que tomou a iniciativa para a sua vida existir? É você que haverá de controlar os seus anos à frente?
É você que há de controlar sua eternidade? Não, não, não. A sua vida pede um empreendedor que não é você e não é nenhum outro ser humano. O empreendimento da sua vida pede sentido e significado que extrapole o momento e os projetos seus que são sempre passageiros. Qual é o significado da vida se ela é destinada a um fim? Porque correr todos os dias, acordar, levantar e atravessar os anos, se o fim é nada, e se isso é um vazio, qual é o sentido, qual é o nexo da vida? Há um propósito eterno ou não? Há esperança então. Qual é a esperança? Aquela esperança maior, que meu espírito pede, o seu também. Temos as esperancinhas dessa vida que vêm e vão, algumas se cumprem, algumas não se cumprem, mas careço da esperança de uma dimensão eterna. Onde está a resposta para esse empreendimento de sentido, de esperança? Onde está a base e a direção para o modo que eu devo viver, isto é, a moral, o comportamento certo, as atitudes certas, separando aquelas que são condenáveis, devem ser rejeitadas, são destruidoras para mim e para os outros. Então, quem é que empreende isto na minha vida, dando sentido, dando esperança e me dando a forma de viver? Quem é que pode me dar perdão que eu careço tanto dentro de mim? Conheço a minha fraqueza, conheço a minha falha, conheço minha necessidade de ser limpo disso tudo, preciso de perdão. Quem pode me conceder isto e finalmente me dar então a paz? Quem pode dar paz à minha vida? Paz que eu preciso no íntimo, isto é, paz entre eu e Deus, saber que tudo está em ordem, que não sou devedor diante dele, mas sou aceito, sou amado por ele eternamente. Essa paz maior, não a paz pequena, momentânea, algum controle que eu assumo por uns instantes da minha vida, mas uma paz estável, certa e garantida de dimensão eterna, tudo em ordem com Deus. Quem é que pode dar a resposta à questão então da minha visão, meu anseio pela eternidade? Eu tenho consciência disto, tenho consciência do tempo, sei o que é o passado, o presente e sei o que é o futuro. O Espírito que Deus colocou em mim me permite ter essa percepção, essa consciência. Isso me aflige se não há uma resposta. Vejo o tempo passar. E o que é a vida? Um pontinho, um cisco que vem e vai, ou há uma dimensão eterna? Meu espírito clama pela dimensão eterna. Se não há resposta, eu agonizo, ou preciso sublimar, preciso de alguma forma amortecer esse anseio pela eternidade. A minha vida, enfim, é um empreendimento grande demais. É um empreendimento espiritual, primeiramente. Quem é o empreendedor? Você da sua vida, eu da minha vida? Certamente que não, nem mesmo os meus pais e nem os seus pais. Quem é o empreendedor? O grande empreendimento das nossas vidas passa por uma necessidade então de um resgate dessa condição em que nós estamos, para encontrarmos o sentido, o nexo, a esperança, e encontrarmos então o modo certo de viver, encontrarmos perdão e paz e uma resposta para a eternidade. É um empreendimento espiritual e o ser humano não cessa de buscar isto. A palavra dos nossos dias, uma delas que está em voga é espiritualidade. Escutamos sobre espiritualidade toda hora. O que é isso? Tentando buscar uma resposta para esses aspectos do grande empreendimento que é a minha vida e a sua. E se entregam a todo tipo de coisa. Ainda esses dias eu estava com a minha esposa em Campinas, numa padaria, tomamos café e escutávamos a conversa de 3 jovens senhoras na mesa ao lado, e uma delas certamente líder de um movimento de yoga, e ela evangelizando as outras 2 para vir fazer parte do grupo dela, e falando da paz e uma série de coisas, explicando como a yoga então é uma grande resposta, e disse: nós nos encontramos os domingos pela manhã para fazer yoga. É religião, é busca da espiritualidade, é busca do quê? De sentido, nexo que falta, é busca da esperança eterna que falta, é busca da moral, na forma certa de viver. Nem tanto, porque estabelece uma vida fora disto, e nessa dimensão é puramente
sentimento sentimentalista e fica faltando. E como acalmar com yoga se não conhecemos o caminho certo, mas também buscam o perdão e paz, eternidade. Essas são as carências que estão tentando responder. Enfim, quem é o empreendedor, o grande empreendedor sobre a sua vida, que é o maior empreendimento, então, diante de Deus e diante de você? Surge aqui nesse texto esse personagem: por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei. Eu quem? Eu quem? Aqui está um grande empreendedor se apresentando. E quando nós lemos o decorrer do capítulo todo, nós percebemos isto. É um empreendedor que passa por tudo isso que falamos aqui. Mas quem é ele? Quem? É o profeta Isaías falando? Certamente que sim. Ele é a boca de Deus, não é verdade? Isto que é ser profeta, falar em nome de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus e escreveu e nós recebemos. Mas, sendo profeta a parte de Deus, então, aqui é o próprio Deus falando? Sim, sim. Mas Deus falando enquanto este servo sofredor revelado em Isaías 53. Que é também então este ungido enviado do capítulo 61, Deus manifestado a nós da sua glória de uma forma misericordiosa e inclusive encarnada. Ele sofre, diz Isaías 53, e ele é enviado como um servo ungido. Isaías 61 nos fala isto. E lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus Cristo vem, 700 anos depois que Isaías falou estas palavras, em Lucas 4, Jesus já no início do seu ministério, logo após o seu batismo e aquela grande tentação, ele está na sinagoga e ele é convidado como um rabino a ler as escrituras para os presentes ali naquele dia de culto. E ele abre nesse texto de Isaías 61, ele lê que ele foi ungido, que ele foi enviado, e ele diz: essa escritura se cumpriu hoje. Então, nós temos aqui o profeta falando o nome de Deus, mas Deus se manifestando a nós na figura deste ungido enviado, mas que passa também por esse momento, quando ele sofre em nosso lugar e morre a nossa morte. Preste bem atenção, Jesus Cristo, o Messias, não é um acidente religioso, não é um acidente místico, não é alguém que aconteceu ali numa hora e achou que então tinha uma verdade maior para ensinar todo mundo. Jesus é o Messias, é um plano, é uma história de salvação que Deus escreveu na história, desenhou, dirigiu e se cumpriu em Cristo. E agora então estamos na fase derradeira que a Bíblia nos apresenta. Jesus Cristo não é um outro fundador de religião que um dia se despertou e chamou para si mesmo a autoridade de ter uma palavra final para o ser humano. Quem são eles para serem os grandes empreendedores? Acordaram um dia, nasceram, não sabem como eu e você. Não é assim Jesus Cristo. É um grande empreendedor daquele Deus que trabalha a história da salvação. É esta obra que se realiza em Cristo e por Cristo. E passa por Israel. E de Israel vem Jesus Cristo. E depois a igreja, o povo de Deus em Cristo, seja judeu, seja gentil, não judeu, todos igualmente alcançados. É isto que este capítulo 62 canta. Fala da Sião e fala das nações. Fala de Sião e fala das nações e povos. E o capítulo nos aponta para a grande consumação. Assim como Deus dirigiu a história até Jesus Cristo, Israel, Jesus Cristo dirige para a consumação dos novos tempos, na nova ordem que Deus recriará no fim dos tempos. É isto que este capítulo canta também, esta consumação. Enfim, o que é que nós encontramos aqui nesse texto? O que esse texto apresenta a você nesta manhã? Um empreendedor maior. Mas a maravilha é que é um empreendedor
comprometido. Você ouviu? Um empreendedor comprometido. Você pode se entregar a Ele, porque Ele é um empreendedor de poder e glória, sim, mas nesse poder e glória, esse empreendedor também tem um compromisso fechado naquilo que Ele disse que vai fazer, e a sua vida pode ser entregue a Ele com toda a confiança e descanso. Ele tem todo o empenho naquilo que Ele disse que haveria de fazer em você, por você, para a glória dele e depois para todo o povo que igualmente como você se voltasse para ele, se entregasse a ele. Um empreendedor comprometido, ele diz: eu não sossegarei, eu não sossegarei, eu não descansarei, até enquanto a sua salvação não brilhar como as chamas de uma tocha. Que compromisso! Esse compromisso deste empreendedor para o que? Uma restauração sua e então de todo o povo dele, plena, não uma restauração pequena e parcial, mas a restauração concretizada e de forma plena. Ele está totalmente dedicado a isto. Não sossegarei, não descansarei, até que venha a justiça, a justificação sobre você, isto seja manifestado como a alvorada, e a salvação como as chamas de uma tocha. Essa dedicação dele para esta restauração plena na sua vida. Ele está comprometido com isto, não vai descansar, não vai parar, não vai desanimar, não vai abandonar, até que a obra de Deus aconteça na sua vida e também aconteça então em todo o povo de Deus. E que restauração essa plena? É uma transformação também plena. Veja só, as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. O que é um novo nome? É uma nova pessoa, uma nova criação. O nome representa tudo aquilo que eu sou, a minha história. Quando se olha o nome de uma pessoa em documentos, ali está, então, tudo aquilo que a pessoa é. O nome traz muita coisa por detrás, traz o todo da nossa pessoa, nossa história, dos nossos atos. Mas agora um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará, uma obra de Deus que nos dará então uma nova vida, uma transformação plena. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Através de Israel, Jesus Cristo é então na vida de cada um de nós e na vida de todo o seu povo. Uma transformação plena, não parcial, mas total, novo nascimento em Cristo Jesus. Precisa haver na sua vida essa transformação. A sua vida derrotada por todas as coisas malignas, você precisa disto, de que o Senhor lhe dê um novo nome. E esse nome vem através da ação dele, da salvação dele, da realização dele em Jesus Cristo. Essa restauração plena envolve então não somente esta transformação, mas envolve também essa reconciliação sublime. Não mais a chamarão o que? Abandonada, nem desamparada, diz o verso 4. Ele vai dizer: você será chamada Revisibá. O que quer dizer isso? A palavra hebraica para aquele que é de prazer, em quem tem prazer. E a sua terra também não será chamada, a sua terra será chamada Beolá. O que é isso? Casada, aquele que contraiu o matrimônio. Pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Isto aqui aponta para uma figura do povo de Deus, entrando então como num casamento com Deus. E nós conhecemos isso no Novo Testamento de forma muito clara, depois que Jesus Cristo vem. Apocalipse 21 fala da nova Jerusalém descendo dos céus como uma noiva para Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso,
E no capítulo 5 ele vai falar do matrimônio. E o que ele vai buscar como base para o modo de se ver o matrimônio? Falando do marido, dizendo que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela, para retirar dela toda mácula, toda ruga. Assim o marido deve amar a sua esposa. Então, o casamento é uma ilustração, sim, do encontro de Cristo, Deus em Cristo, com o seu povo redimido. É como um casamento. Mas é interessante ver que, na verdade, a ilustração tem primeiramente o fundamento invertido. O casamento de Cristo com a igreja, o comportamento de Cristo para com a igreja, o se dar de Cristo com a igreja, para a igreja, é, na verdade, o modelo para o casamento entre os seres humanos. E o casamento entre os seres humanos deve nos apontar para algo maior ainda. É uma ilustração do grande matrimônio que se dará na consumação dos tempos. Enfim, esta restauração plena que passa por uma transformação total e encaminha-nos, depois de transformados, para uma reconciliação com Deus em Cristo, que pode ser representada por um matrimônio. Você jamais será chamada abandonada ou desamparada, como uma mulher naqueles tempos que tivesse sido abandonada pelo marido e ficava naqueles dias muito desamparada. Não mais, não mais. Você será Beulá, casada com o Senhor. Este é o empreendimento. E este é o empreendedor realizando e atuando. Um empreendedor comprometido em realizar esta restauração plena. Mas é interessante que esse empreendedor, ele convoca cooperadores, ele convoca pessoas para participarem nesta obra. Ele chama para uma participação bem-sucedida, porque ele é um empreendedor comprometido. Ele vai realizar essa restauração. Então, quem ele chama para participar, vai participar de algo que é bem-sucedido. A participação não é fracassada. É interessante ver os cooperadores designados aqui. Você ouviu? Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Ele, o empreendedor comprometido, que não vai descansar, coloca e chama sentinelas para virem trabalharem com ele, debaixo dele, e para da mesma forma não descansarem também. De quem que ele está falando aqui? Em Jesus Cristo, eu e você, meu irmão, somos essa sentinela. Somos chamados a participar desta obra que será eternamente bem-sucedida. O apóstolo Paulo aborda esta posição nossa em 1 Coríntios, na sua carta à igreja em Corinto, capítulo 13, verso 9. Paulo está lidando ali com a dificuldade na igreja onde há divisão, muitas divisões, problema tremendo. E Paulo então vai lembrá-los que nós não somos uns dos outros e nem podemos dividir por essa pessoa, aquela outra pessoa na igreja. Não é pela política nossa, mas que nós estamos todos na igreja, no povo de Deus, como cooperadores. A afirmação dele é: nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Coloquei sentinelas em seus muros. Em Cristo somos chamados para sermos estes, vigilantes dia e noite em relação à obra, para ver que ela seja executada. Nós não somos os empreendedores, nós não somos o grande empreendedor, mas debaixo dele, do projeto dele, da direção dele, ele nos chama para termos a gloriosa participação na nossa finitude e pequenez. Uma vez transformados, uma vez restaurados plenamente, nos tornamos esses cooperadores de Deus nesta grande obra. A tarefa nossa é desafiadora. Sim, diz aqui o texto: vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que Ele estabeleça então essa consumação. Até o fim dos tempos nós devemos e precisamos
sermos constantes na obra de Deus. O Senhor nos colocou nelas como sentinela. É assim como Ele não descansa e não para, não silencia. Eu e você também, nós devemos fazer o mesmo. Temos que estar então nessa tarefa desafiadora de levar tudo até o fim segundo a vontade de Deus, em nossas vidas e na vida do seu povo e na sua obra. É uma participação desafiadora, sim, mas o resultado está garantido e é excelente. Diz o verso 8, mas aqueles que colherem o trigo dele comerão e louvarão o Senhor. Falando desse novo tempo, usando a figura da colheita, naquele novo tempo do Senhor, na consumação dos tempos, nós haveremos de usufruir de todas as coisas, mas em louvor e adoração ao Senhor para sempre. E aqueles que juntarem as uvas, delas beberão nos pátios do meu santuário. Não é uma questão só de beber o suco da uva, mas deste desfrutar, desse poder deliciar dos pátios do seu santuário eterno. Então esta participação bem-sucedida é o chamado para todo aquele que passou pela restauração plena, todo aquele que se entregou ao empreendedor comprometido, aquele que diz, eu não vou descansar até que tudo seja realizado. Aí está então esse chamado para o crente, para a igreja, da oração, da propagação, a proclamação do evangelho até a consumação. E vale a pena proclamar e orar. Sim, vale a pena, porque essa mensagem deste empreendimento de sucesso, esta mensagem deste empreendedor comprometido, é uma mensagem de total confiança. A nossa proclamação é a proclamação que Ele nos dá, por isso é uma proclamação confiável. Não vai falhar, não vai fracassar, é totalmente confiável. A redenção final está garantida. Digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem. E diz que vindo o Salvador vai acontecer o quê? Eles serão chamados, diz o verso 12, povo santo, redimidos, resgatados do Senhor. Desta vida onde não havia nexo, não havia sentido, nesta vida onde não havia esperança, nesta vida onde não havia uma direção sobre como viver corretamente, nem possibilidade, nesta vida onde não havia o perdão, mas simplesmente o peso de culpa e do fracasso moral, nessa vida onde não havia paz com Deus, nesta vida onde não havia esperança eterna, agora há um novo momento, eles são redimidos, eles são resgatados de tudo isto, e eles se tornam o quê? Povo santo. Eles serão chamados povo santo, isto é, santo separados, distintos daquilo que é contra Deus ou indiferente a Deus, para ser este povo casado com Deus, separado para Deus. Este que é o povo santo, porque foram restaurados plenamente. Eles participam desta obra que será bem sucedida, porque eles serão chamados povo santo, porque eles foram redimidos, resgatados pelo Senhor. Essa expressão povo santo é uma expressão chave na palavra de Deus. Estamos lendo aqui nesta manhã e meditando nas palavras do profeta Isaías, que escreveu por volta de 700 anos de Cristo. Ele fala ao povo de Israel à frente. Em 586, o povo de Israel seria levado na visão de Isaías, e aconteceu isto, foi levado para o cativeiro na Babilônia.
Passados 70 anos, por volta de 538, eles começam a retornar para reconstruir a terra. Tudo conforme Deus falou pelos profetas. Foram levados como uma correção de Deus, foram derrotados pela Babilônia. Deus permitiu como uma correção, andavam longe do Senhor. Mas agora Deus comprometeu, restaura, resgata. E Isaías fala a eles. E eles estão de volta já agora à terra prometida, a terra deles, estão reconstruindo. Mas há uma frustração, porque a obra ainda não é o que eles esperavam na restauração total. É aqui que o capítulo 62 entra Isaías falando que esta restauração que aconteceu naqueles dias é apenas uma metáfora da grande restauração que iria acontecer, então, através da obra deste servo sofredor, deste enviado ungido. Mas, pensando então em toda essa história da salvação, situando-nos nela, Isaías profetiza por volta de 700 anos antes de Cristo, mas por volta de 1400 antes de Cristo, Moisés libertou Israel do Egito segundo a direção de Deus. Tirando da escravidão do Egito, conduziu-os para a terra deles, que Deus deu a eles. Mas quando eles estão ainda no deserto, peregrinando em direção à terra prometida, ao momento em que Moisés fala ao povo, preparando-os para entrar naquela terra, e Deus fala através de Moisés como um profeta também. Em Êxodo 19 temos a narrativa de tudo isto, aliás no livro todo, mas Êxodo 19 é o texto que eu quero destacar, o verso 6, e diz assim: se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, dentre todas as nações, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Veja só, povo santo, nação santa, reino de sacerdotes para as nações, mas eles em si, um povo escolhido, separado, casado com Deus, um povo santo, uma nação santa. Porém, essas palavras de Moisés para eles começam com um se. Há um condicional aqui nesta aliança, neste pacto. Se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, então vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação, um povo santo. Havia um condicional. Guardaram eles a aliança? Foram eles fiéis? Não. E foram até levados ao cativeiro, porque foram infiéis. Isso não se cumpriu nele, porque era um pacto, uma aliança que dependia dos dois lados. Deus faria a parte dele, se eles cumprissem o que era devido a eles. E o fracasso aconteceu. Um dos lados rompeu com o pacto. Mas agora vem Isaías anunciando um novo momento. Um momento quando o povo de Deus seria chamado povo santo, nação santa. Numa aliança e num pacto, então, que depende unicamente de Deus. Deus haverá de fazer isso, diz aqui esse capítulo 62 todos. E inclusive serão chamados um povo santo. Passados anos, Jesus Cristo vem, estabelece os apóstolos. Jesus morre por nós, é o servo sofredor numa cruz, mas também ressuscita. Diz o texto de Isaías 53 que a obra prospera na mão dele. Ele está vivo eternamente. Os apóstolos continuam então a obra como ele ordenou. E o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta nas Escrituras, no capítulo 2, verso 9, o quê? Falando ao povo de Deus em Cristo, desse novo tempo, povo redimido, transformado, restaurado plenamente, reconciliados com Deus, o que é que ele diz? Vocês são sacerdócio real e nação santa, povo santo, povo exclusivo, separado das nações, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora então, sem o ser, sem o condicional, eu e você, conforme Isaías 62, tudo cumpre-se em Jesus, e Pedro afirma, sem o ser, sem o condicional, sem depender de nós,
porque seria um fracasso. Mas dependendo da obra de Deus e somente a obra de Deus, do servo sofredor Jesus Cristo, eu e você, então, somos o sacerdócio real, ministramos a presença e a graça de Deus ao mundo. Somos separados exclusivamente para isso, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por isso nós somos um povo santo, uma nação santa. Somos separados por Deus nessa restauração plena. E a nós é dada esta proclamação, então, confiável, anunciar as suas grandezas, quais daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma proclamação confiável que devemos fazer, porque é um convite universal. Não é étnico, não é somente para judeus esta obra de Deus, não é somente para este ou aquele, mas é para todos os povos. Passem pelas portas. Então a visão aqui da Nova Jerusalém, a Jerusalém eterna, e as cidades antigas tinham as portas muralhas e os portais, questão de segurança. Mas agora é dito aos povos: passem pelas portas, o caminho está aberto. E continua o texto no verso 11: preparem o caminho para o povo, construam a estrada, ergam uma bandeira para as nações. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É sobre isso que o profeta Isaías está falando aqui. E o verso 11 vai dizer o quê? O Senhor proclamou tudo isto aos confins da terra, não apenas a Israel, não apenas as nações adjacentes. Confins da terra era desconhecido de Isaías naqueles dias. O conhecimento era limitado, geográfico. Sabia-se que havia outras coisas, mas o que e até onde não se sabia. Mas ele já na visão profética fala: o Senhor proclamou tudo isto aos confins da terra, às nações, através do seu povo santo exclusivo para anunciar as suas grandezas. É um convite universal, por isso a igreja se envolve na pregação, proclamação. Eu e você devemos estar sempre proclamando. Nós somos esses que temos a mensagem, a proclamação confiável nos nossos atos de vida, da nossa palavra, sempre proclamando. E como igreja, nos nossos esforços, nosso culto e nas obras de missões. É um convite universal. Construam estrada, ergam a bandeira às nações. O Senhor proclamou isto aos confins da terra. Não é para mim e você somente, não é para eu e você nesta igreja pensarmos num mundinho pequeno nosso aqui, mas lembrarmos da nossa grande e maravilhosa missão, o maior empreendimento que Deus está realizando em nossa vida e está realizando na vida de outros através de nós e está realizando através de todo o seu povo até a consumação dos tempos. Aí está o empreendimento que está diante de nós, a nossa vida nas mãos de Deus em Cristo. Há um empreendedor, há alguém que pode nos pegar, nos levar em todos os nossos anos, a nossa história, nosso ser, e para toda a eternidade, nos dar sentido, nos dar paz, perdão, nos dar a esperança eterna, responder à questão da eternidade. Sim, há um empreendedor maior do que eu e você, Deus mesmo, é aqui manifestado no profeta Isaías e manifestado a nós através de Jesus Cristo. Este que nos restaura plenamente, nos chama para participar de uma obra bem-sucedida e gloriosa, ainda que desafiadora, uma grande luta diante de um mundo tão avesso a Deus e de tantos contratempos, mas numa proclamação confiável, porque é Deus quem proclama em Cristo e nos chama para sermos aqueles que repetem ao mundo a proclamação, a quem a sua vida está entregue. Quem é o empreendedor? Quem é? Quem é o grande empreendedor sobre a sua vida? Você mesmo? Alguém? Outro ser humano? Uma ideologia? O que é isto? Coisas pequeninas que não estão em nenhum grau à altura do grande empreendimento da sua vida. Somente Deus em Cristo pode ser este empreendedor. Você já deve ter ouvido falar da Catedral da Sagrada Família na cidade de Barcelona, Espanha. Grande catedral, tremenda obra.
Foi iniciada, sabe quando a construção? 1882. E mais, não está terminado ainda. Agora, colocam lá uma data de término para 2026. Vamos ver se isso acontece. A verdade é que as nossas obras muitas vezes não terminam. Por maior que sejam os empreendedores, as suas obras têm tempo limitado e muitas vezes ficam muito aquém dos alvos propostos, não é verdade? Mas não é assim nas mãos do Senhor. Apocalipse é um texto que temos que lembrar no capítulo 21. E o verso 1 ao verso 3 diz: Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Sião, a nova Jerusalém, nova Sião, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E o verso 3 diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Vão beber das suas uvas nos pátios do seu santuário, disse Isaías. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O verso 6 diz: disse-me ainda, está feito, empreendimento consumado. Eu sou o alfa e o ômega, duas palavras do alfabeto grego, primeiro alfa, segundo ômega. Eu sou o alfa, a primeira letra, eu sou ômega, a última letra. O que quer dizer isso? Ele continua e explica. Eu sou então o princípio e o fim. O princípio e o fim. Empreendedor comprometido até o seu objetivo, até o seu fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A maravilha aí então desta obra que Deus está realizando, criando um grande povo. E esta obra vai ser consumada, porque o empreendedor está comprometido e ele pode se comprometer. Mas dentro de tudo esta obra enorme de Deus, está aí a maravilha da obra da sua vida incluída. Um texto a lembrarmos é o texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Filipos, na Grécia. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 4, o que ele escreve aos irmãos lá, aos cristãos lá, ao povo santo de Deus. E escreve então a eu e você nessa manhã, que já entregamos nossas vidas ao empreendedor confiável, Deus em Cristo. O que ele escreve? Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Mas ele continua. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você ouviu, meu irmão? Você ouviu que o empreendedor confiável, comprometido disse? Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entregue-se a quem? Entregue-se a quem? A quem você está entregando a sua vida? A você mesmo? A um outro homem? A outra mulher? Um outro pensador? A um professor? Entregue-se a Cristo. Ele, pela sua morte e ressurreição, se compromete a restaurá-lo eternamente diante de Deus. Oremos.